é a decisão inicial da nossa. Por isso que, quando você entende os fundamentos do cristianismo, arrependimento e fé. Jesus veio pregar arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede. Ou seja, você não consegue ter o mundo e o reino de Deus. Não dá. Você vai ter que... Nós vamos nos desarraigando para nós termos acesso ao reino de Deus. Amém? É uma decisão importante na nossa vida. Então, eu não sei qual é a lógica que Deus usa, mas Jesus usou algumas parábolas sérias. Amém? Eu queria ler Lucas 16, para começar nessa noite. Preciso de uma água. Lucas 16. Eu tenho 3 grandes textos que eu queria ler e vamos deixar a palavra de Deus ministrar o nosso coração. Mas para introduzir, Jesus achou importante falar essa parábola, ok? Ou essa história. Então, nós somos às vezes seletivos e dizer assim, isso aqui não é bom falar, isso aqui, tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala, eles não podem falar, isso aqui que horror, amém? Na época da graça. Mas Jesus entendeu que era importante falar nesses termos. Tá? Então, vamos ler, eu vou ler, mas acompanha entendendo que é Jesus falando, e ele entende. E quando ele fala, algo acontece no nosso coração. Então ele diz assim, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ele tinha uma vida boa. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães iam lamber-lhe as úlceras. Então, Jesus pintou o cenário. 2 tipos de pessoas. Ok? Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Jesus está usando esses termos. Amém? Ou seja, ele está dizendo coisas que nós temos que prestar atenção, que são realidades. No calendário e na lógica de Deus, há 2000 anos atrás, Jesus falou essas coisas. Morreu também o rico e foi sepultado. Tá? 2 cenários. E ele diz assim, no inferno. Amém. Meu irmão, o inferno é uma realidade. Jesus está dizendo. Então Jesus, e isso que é interessante, que eu queria trazer. Jesus estava... Quando ele andava entre nós, imagina, as multidões seguiam, estavam perto dele, e ele dizia, talvez na luz do dia, com a multidão olhando, ele falou assim, pessoal, no inferno aconteceu isso. Ele falava, o povo estava sendo alertado e o povo tinha noção desse assunto, o inferno e céu. E nós perdemos a noção disso. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Versículo 24. Então, clamando, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Ou seja, Jesus usou os termos pesados aqui. Amém. Ele está descrevendo o inferno, atormentado em chamas. E ele diz assim, disse porém Abraão, filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida. Lázaro igualmente recebeu os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Ele está dizendo que ele
ele focou, ele está dizendo assim, tem muitas coisas nessa vida que nos consolam e nos distraem da eternidade. Amém? Você que são mais importantes do que a eternidade. Amém. Aí ele está dizendo, vocês têm as consolações de vocês. E quando a Bíblia fala dos ricos, ele diz, os ricos têm as suas consolações. Amém. A vida é mais fácil. Amém. Ele diz assim, cuidado, não ponha a tua confiança nisso. Amém. Não deixa essas coisas camuflarem o teu coração diante de Deus. E aí ele diz assim, e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá podem passar para cá. Então replicou, isso tudo está em vermelho, ok? Jesus está falando. Então ele replicou, Pai, eu te imploro, manda alguém à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para esse lugar de tormento. Ele sentiu a dor que ele estava passando e disse assim, Deus, olha para lá, eu tenho família, não deixa eles virem para cá. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Olha a resposta que Jesus está dizendo. A palavra escrita aponta para a salvação. Amém. Esse livro, amém. Essa é a razão porque nós lemos esse livro. Esse livro nos prepara para a salvação, ele aponta para Jesus. Ele fala dos profetas. Então, Jesus está chegando, o Novo Testamento ainda não foi escrito, ele está falando os profetas e os salmos, e Moisés, a lei e os profetas. Então ali, se você ouvir, e ele está dizendo, a eles foi dado a palavra de Deus. Amém. Então, uma das coisas importantes, meus irmãos, a palavra de Deus pregada, a palavra escrita, uma vez foi falada, ela não era escrita, ela se tornou escrita, mas ela foi falada uma vez. Algum momento na história Deus falou isso. Amém. Deus instruiu. É a palavra de Deus e nós precisamos levar a sério o que já foi escrito. Amém. É como se é um trilho. A palavra de Deus, ela produz vida em nós. E aí você olha Davi e diz assim, eu vivo, eu amo essa palavra. Amém, nós devíamos ler essa palavra de Deus. Amém, porque ela aponta para a eternidade, ela aponta para a vida, ela aponta para Cristo. Amém. Então, e Jesus está dizendo, amém, ninguém precisa vir daqui avisar. Amém, isso ele já tem lá. E aí ele segue dizendo assim, e ele insiste, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles se arrependerão. E aí entra a palavra-chave. É como se tem alguma coisa no coração de Deus central, que é um coração de arrependimento, um coração que reconhece uma dependência de Deus. Isso é o que Deus está procurando. Eles vão se arrepender. Daí ele diz assim, se não ouvem a Moisés, nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, eu queria começar dizendo, fé vem por meio de Jesus. Ok? E fé agrada a Deus, fé nos leva para a eternidade, fé no que Cristo fez e na obra que Ele fez por nós, e no que Ele falou para nós. Então Ele está apontando, olha só, Ele está apontando, Ele está falando algumas coisas e está apontando para a lei, os profetas. Então, é uma das coisas essenciais, a pregação do Evangelho, e quando nós estudamos e o ensino das Escrituras, amém, Jesus está dando a ideia para nós, é o seguinte, vocês têm que levar a sério o que eu já dei para vocês. Então, na quarta passada, eu estava comentando, Hebreus, ele exorta assim, é importante que nós nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas anteriormente, para que não nos desviemos do nosso caminho. Então, Jesus está reenfatizando essa realidade. Existem coisas que já foram escritas, que já foram ditas, amém? E reditas, e ditas de novo, amém? E a nossa função, ler e reler e ouvir e levar a sério, porque e nós precisamos ter mais firmeza nessa realidade, amém? E realmente nos inundarmos da palavra de Deus, porque fé vem de ouvir Deus.
Deus. Então, Jesus está apontando para os profetas, está apontando para a lei, e ele está falando. Amém. Amém? A outra coisa que ele está falando é que a lei, os profetas e a voz de Cristo leva para uma posição, arrependimento. Essa é a entrada, a porta de entrada do reino. Amém. Então, esse assunto de arrependimento é chave, porque Jesus, ao contar essa história, está dizendo, eles deveriam se arrepender já só em ouvir isso aqui. Amém. E o que é o arrependimento? Nada mais é do que nós vivemos a nossa vida conforme aquilo que a gente acha. E é o que eu estava dizendo. Davi diz assim, Senhor, sonda o meu coração, vê se tem algum caminho, faz uma análise profunda nos meus pensamentos e me avisa, eu estou indo no caminho errado, ou eu estou indo no caminho eterno. E qual é o que está implícito? Se eu estiver indo no caminho mau, me alerta, me sonda, me avisa. E aí o que o Davi tem que fazer? Eu me arrependo, Deus. Amém. Eu me arrependo. Então, o que Pedro diz? Arreda Satanás. Tu está sendo uma pedra de tropeço para os caminhos eternos e os planos de Deus. Pedro. Amém. Posição número 1. Deus, me perdoa. Essa é a posição nossa. Arrependimento, perdão, no sentido assim, nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Nós dependemos, nós estamos constantemente sendo bombardeados com essa hipótese e essa alternativa de andar segundo o coração dos homens. Segundo o conselho dos ímpios. Não é verdade? Salmo 1, não se assenta na roda dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos pecadores, não anda no conselho do ímpio. Então, quantas coisas nós dominamos esse salmo, mas na prática nós vivemos ainda afetados e moldados por esse. E aí, o salmista, esse que diz, som do meu coração, ele diz assim, antes o seu prazer, a alegria de estar na lei do Senhor, ele não faz. Então, são escolhas. Então, nós estamos vendo as consequências dessas escolhas, que Jesus mesmo está dizendo. O arrependimento é aquele que diz, eu não vou andar mais no conselho do ímpio, eu não vou seguir mais a lógica desse mundo. Amém. Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Amém. Existe um caminho eterno e nós temos que ser um pouco mais sérios, estar exposto à pregação do Evangelho e ficar perto de Jesus, porque Jesus vai falar algumas coisas parecidas como essa aí. Amém? Se você andar com Jesus, amém, você não pode selecionar esse versículo aqui, não dá. Amém? Esse texto aqui é meio pesado para o século 21. Né? Amém? Se você quiser falar, você não pode falar do inferno, você não pode pegar pesado. Amém? Amém? Então, os horrores, e eu queria dizer assim, nós precisamos ficar expostos aos horrores do inferno. Amém? É a única maneira que nós aprendemos. Está em grande tormento, pressão, e eu tenho lido certos textos com os irmãos, mas que a palavra de Deus gere em nosso coração, amém, o temor de Deus. É sério esse assunto, amém? Essa é a razão porque você diz, eu estou indo para o céu, amém? Eu não quero nem saber, amém? O que é que eu preciso fazer, Deus? O que eu preciso fazer para ser salvo? Amém. Essa é a pergunta. O que eu preciso fazer? Vende, que tem 2 túnicas, dá a terceira. As pessoas, quando chegaram perto de Jesus, eles disseram, o que eu preciso fazer para entrar no reino? Essa era a grande questão. Jesus veio e a mensagem ele estava expondo os horrores e o dano do mundo longe de Deus. E Jesus veio para mostrar o grande amor dele, de Deus por nós, e nos dar a oportunidade de nos ver livre das consequências desse mundo. Amém? E elas são sérias. Então, nós não podemos camuflar a mensagem do Evangelho, dar um tapinha nas costas e não dizer, o inferno é uma realidade. É sofrimento eterno, amém. Eu não quero nada com o inferno. O que eu preciso fazer para ir para o céu? Eu estou indo para o céu, amém? Eu estou indo para o céu.
isso não pode ser uma coisa assim, essa pessoa também está, tipo assim, ela está vidrada nesse assunto de céu, tem tanta coisa para se fazer, para se crer. Não, essa é a coisa para se crer. Amém? Foi para isso que Jesus veio. Amém? E é nessa noite, o que eu gostaria é que o Espírito Santo de Deus tocasse o nosso coração e fosse, amém, abrindo o nosso espírito e vendo. Foi para isso que ele veio, para salvar a nossa alma. Amém? Foi para isso. Amém? Foi. Que mais? Não, foi para isso que ele veio. Então, ele entendia, e você vê, grande parte dos capítulos, se você olha os evangelhos, de uma determinada parte, ele está falando só do tempo do fim, só do final dos tempos, só, não vos engane, vai ter guerra, vai ter pressão, vai ter tudo mais, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Ele chama para a perseverança, ele chama para a vigilância, ele fala, vocês não sabem que hora vai vir. Então, é importante, meus irmãos, nós entendemos e nós sermos despertados na nossa fé, ajustados na nossa fé e acordados de uma certa forma, a dizer assim, eu quero ter certeza que eu estou me preparando, amém? Eu tenho óleo extra, amém? Meu coração está em paz, Deus, som do meu coração, e você vai diante de Deus, amém? Essa é uma grande oportunidade, se eu som do meu coração, Deus, não importa muito se eu acho que eu estou certo ou errado, importa o que Ele acha. Eu sou no meu coração, vê se está alguma coisa errada. Senhor, rapidamente, eu sou pronto. Eu me arrependo. Deus, me diz o que tenho que fazer. Eu me arrependo, porque eu quero ir para o céu. Eu não quero saber. Deus, eu não quero. Eu já vivi que chegam os horrores desse mundo. Amém. Amém. Nós todos sabemos o que é viver nessa terra. Amém. Nós andamos de dificuldades, de problemas, de limitações e de dor. Amém? A gente envelhece, é problema. Amém? Esses são os efeitos do homem ter escolhido deixar Deus de lado. Então, o que você faz? Esses são os efeitos que nós temos. Eu quero Deus. Amém? Só que o que o diabo faz? Ele vai dizer para nós, não é tão ruim assim. Amém. É bem ruim, sim. Amém. Porque ele é expert em botar uma maquiagem, uma luz, envelopar o mundo, né? E não perceber o que tem por trás. Tem uma passagem que Jesus está contando uma história que ele faz referência. Vocês pensam que aquelas pessoas que tiveram uma morte complicada, a torre caiu sobre aqueles galileus lá. Está em Lucas 19, se não me engano. Daí ele diz assim, vocês acham que porque esse tipo de morte que eles sofreram, eles eram mais culpados do que vocês? Não, eles não eram mais culpados. E ele diz, todos igualmente perecereis, se não vos arrependerdes. Amém? Um alerta sério. E ele fala, lembra a torre de Siloé, que ele fala, que caiu e matou mais tantas pessoas. Vocês acham que eles eram mais culpados ou mais pecadores que os outros? Então, e aí Jesus apresenta o tamanho do desafio e ele lida com esse senso de que a gente acha que a gente não é tão ruim quanto o outro. Que é o senso de justiça própria. O que acontece hoje? Eu nasci num lar cristão, eu não sou tão ruim como o outro. Eu não preciso de tanto, eu preciso de menos. E aí Jesus vai expondo isso e vai dizendo, pessoal, todos precisam igualmente. E Jesus usa essa expressão, todos igualmente perecerão se não se arrependerem. Existe uma história, algo que Cristo veio trazer para nós, que põe todo mundo no mesmo buraco. Amém? Não existe essa ideia que eu nasci no lar cristão, eu andei na igreja o tempo todo, as pessoas vão se aposentando, eu preciso menos, eu preciso mais. E Jesus faz essa ideia daqueles que se acham justos, acham superiores. Qualquer senso de achar que eu não preciso tanto da graça de Deus, nós estamos errando. Então, Jesus vai calibrando na sua mensagem, dizendo para as pessoas, não cai nessa história. Todos precisam se arrepender. A entrada é a mesma, arrependimento e fé. Amém. É a mesma entrada para todos. Então, o que acontece? E aí é o grande versículo que nós conhecemos,
que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, é importante esse contexto. Ele amou de tal maneira, porque tal era o tamanho do problema, que ele amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que receber a Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, receber a Jesus, andar pela fé, ser um seguidor de Jesus significa não perecer e ter vida eterna. Amém. É isso que eu quero. Eu estou indo para o céu. Amém. Eu estou indo para o céu. Ao eu invocar o nome de Jesus e pedir, Deus, eu preciso da tua ajuda. Eu me arrependo. Eu preciso da tua ajuda nessa situação. Eu preciso da tua ajuda. Amém. Você vai dizer, essa pessoa será salva. Romanos 10. O que eu preciso fazer para ser salvo? Amém. Me diz. Amém. Ao invés de nós termos uma atitude assim, como assim? Eu não preciso ouvir essa história. É claro que eu sou salvo. Amém. Eu dou as esmolas, eu leio a Bíblia, eu vou na igreja. Amém. Eu fiz isso, eu sou isso, eu tenho tantos anos de fé. Amém. Tudo mais. Meu irmão, hoje eu preciso de Deus como nunca. Amém. Sabe por quê? Porque o coração humano, ele é enganoso. Nós estamos prontos. Se você baixar a guarda, o inimigo dá uma curva em você. A atitude de vigilância mostra a grandeza do amor de Deus e o quanto você sabe, o quanto nós precisamos de Deus. Porque se você acha que não precisa, você se acha de alguma maneira superior e acha que Jesus não precisava morrer. Jesus precisava morrer. Nós estamos, muito vulneráveis nessa terra sem Cristo. Então, Romanos 10, essa é uma importância, porque esse é um texto de fé que diz assim, com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém. Existe algo que tem que sair da nossa boca sobre a nossa salvação. Graças a Deus. Amém. Não sei o que vai sair da tua boca, mas gratidão tem que sair da tua boca. Amém. Deus me ajuda. Deus, eu oro, me dá graça para não cair em tentação. Você ora, Pai nosso, não me deixe cair em tentação. Livra-me do mal, Deus. Deus, eu perdoo, assim como os outros fazem certas coisas contra mim. Eu também tenho as minhas coisas. Me perdoa, assim como eu perdoo os outros, perdoa a mim. O que é essa pessoa? Ela está indo numa jornada, uma jornada de fé, e a sua boca precisa expressar algo em relação à sua salvação. Eu confesso Jesus Cristo, Senhor da minha vida. Ele morreu pelos meus pecados. Eu sou um pecador. Eu agora sou lavado no sangue. Eu sou justificado e eu sou salvo e eu estou indo para o céu. Amém. A minha confissão de fé. Amém. Você tem que falar isso. Mas nós precisamos falar isso. Graças a Deus, eu sou salvo. Amém. Eu estou indo para o céu. Por quê? Eu achei interessante que na semana passada, eu falei bastante disso. E a reação, é interessante a reação das pessoas. Ah, pois é, como é que tu pode afirmar? Eu não estou muito seguro. E mexe com as pessoas, por quê? Porque alguma coisa, precisa ser acertada aqui no coração. Porque a reação imediata da fé do nosso coração, de que nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, tendo comunhão com Cristo e entendendo o que Cristo veio fazer e andando perto dele, assim, graças a Deus. Amém. Eu sou salvo, estou indo para o céu. Amém. Eu vou estar pronto quando Jesus aparecer. Amém. Amém? Eu estou vivendo para isso. Significa que o teu coração está sendo alimentado por essa realidade. E está lá dentro, marcado no teu coração. A salvação é o grande presente da nossa vida, é a grande base da nossa fé, é a nossa fé na nossa salvação que move toda a nossa caminhada de fé na terra. Imagina, como é que você vai crer para mover uma montanha se você não está seguro da tua salvação? Se você, pois é, quem sabe? Amém. A montanha vai se mover após você dizer assim, amém, eu estou indo para o céu. Existe uma confissão
gloriosa no nosso coração que nós precisamos, na hora e no momento que nós vivemos, ter certeza que é o que está saindo da nossa boca. Eu estou indo para o céu. Amém? Tá, mas pastor, tu acabou de dizer que tem situações que a gente é totalmente frágil. Essa razão, porque graças a Deus pelo sangue de Jesus, que no momento que você confessa os teus pecados, você é de novo restaurado na tua comunhão com Deus. Amém? Então, o que diz assim? Versículo 9, a palavra de fé que pregamos, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor. Amém? Jesus Cristo é meu Senhor. Amém? Jesus Cristo é meu Senhor. Amém? Qual é a dificuldade de falar isso, meu irmão? Nós temos que falar isso. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Nós precisamos proclamar isso. Jesus Cristo é Senhor. Por isso nós cantamos, Jesus Cristo é Senhor. E sair dessa parte onde nós estamos cantando uma música mentalizada e nós estamos dizendo assim, carrega peso no nosso coração, Jesus Cristo é meu Senhor. Amém. Ele é meu Salvador. Eu sou para sempre grato. Amém. Até morrer eu vou proclamar a verdade do Evangelho. Esse é o Evangelho. Isso é o que tem que acontecer no nosso coração. Essa é a energia do cristão nessa hora. Amém. O que fez aqueles discípulos dizerem, vê se é justo você achar que eu vou negar o meu Salvador, porque vocês não querem que eu fale nesse nome. Eu falo assim, não, muito pelo contrário. Nós vamos continuar falando, nós dizemos, Senhor, dá mais poder para nós, porque como é que eu não vou falar? Eu sou salvo, estou indo para o céu, eu ia para o inferno. Amém? Eu fui alcançado pelo amor de Deus. Amém? É a coisa mais importante. Essa é a razão. A nossa salvação muda a nossa história, nos dá uma confiança e uma ousadia, porque nada mais segura você. Amém? Não importa. Paulo disse assim, se alguma coisa acontecer comigo, eu estou no céu nesse exato momento. Mas eu prefiro ficar aqui, porque eu ainda tenho coisa para fazer. Amém? Eu estou trabalhando na minha herança, no meu galardão. Essa deveria ser a nossa vida. Amém? Então, a boca confessa, Jesus Cristo é Senhor. Jesus Cristo é meu Senhor. Amém? Quantos podem dizer hoje, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador? Amém? Você coloca. Sabe o que acontece? Quando você é capaz de dizer isso de coração, você é salvo. Amém? Então, meu irmão, te agarra na tua confissão. É isso que te faz ter certeza de dizer, eu estou indo para o céu. Porque você, nessa hora, você diz assim, Jesus Cristo é o meu Senhor. Amém? Não tenho dúvida. Na hora que precisar, se alguém me perguntar, Jesus Cristo é meu Senhor e meu Salvador. Você confessa em qualquer situação, Jesus Cristo é o meu Senhor. Porque com o coração, ele diz que ressoa Senhor será salvo. E ele diz, porque é com o coração que se crê para a justiça e com a boca se confessa em relação à salvação. Então é impressionante, amém. A nossa boca precisa falar mais da nossa salvação. Quando são gratos a Deus, amém, eu sou muito grato a Deus. Eu estou indo para o céu, meu irmão, que bênção, amém. Você pensa bem, as pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, eu estou indo para o céu. O que nos move, e meus irmãos, eu queria deixar marcado isso, porque é essa convicção da salvação que faz você viver nessa terra como a Bíblia nos convida para viver. Ele começa na salvação, amém? E aí ele diz assim, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que ele é Senhor de todos. Ele está dizendo, ele está colocando todo mundo igual. Grego, judeu, todos eles. A entrada é a mesma. Ele é rico para com todos os que o invocam. E aí ele fala assim, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o que acontece, meus irmãos? A nossa fé, ela tem uma voz. Amém. Jesus Cristo é Senhor. Amém. Ele é meu Senhor, meu Salvador. Amém. O louvor, a adoração, o cântico, a oração. Quando você diz, Deus, me ajuda, eu estou precisando da tua ajuda, eu não sei o que fazer. Quando você dobra o joelho e pede para Ele, o que você... Toda a nossa vida, ela flui dessa posição de rendição que invoca, eu preciso da tua ajuda, Deus. A palavra invocar significa assim, recorrer a Deus. Amém. É isso que significa invocar. Tudo o que você precisar, você tem que recorrer a Deus. É isso que ele está dizendo.
Ele é a nossa salvação, Ele é nosso Senhor, tudo vem dEle. Então, o que acontece? Se nós não estamos usando a nossa boca, dizer, Deus, eu preciso da Tua ajuda nessa situação. Deus, me ajuda. Senhor, muito obrigado, porque Tu veio ao meu encontro, eu estava precisando e Tu foi... Oh Deus, Tu falou comigo, que bênção. Senhor, obrigado porque Tu é o meu Senhor. Tu vai adiante de mim. Obrigado por essa vitória. Amém. Louva a Deus. Aí você dobra os teus joelhos. Senhor, eu preciso, me ajuda. Eu preciso da Tua graça nessa situação. Senhor, ela está me comendo, amém, por dentro. Eu não sei o que fazer. Você, o que está fazendo? Você está falando com Deus. Você está invocando a Deus. E o que Ele diz? Deus é rico com aquelas pessoas. Qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor recebe a salvação e Ele é rico, Ele se manifesta a nosso favor. Então, qual é o segredo da nossa vida? Você crê no teu coração, no que Cristo fez, e você fala com Deus, anda com Ele. Tudo é Ele, amém? Envolve a Deus em tudo na tua vida. E aí ele diz assim, mas como você vai invocar alguém que você nunca ouviu falar? Amém. É o que ele diz. E aí ele começa dizendo, como você vai invocar se você não crê nele? Como você vai crer de alguém que você nada ouviu falar? E como você vai ouvir, se não há quem pregue? Ah, meu irmão, tem gente que prega sim. Amém? Há quem pregue. Amém? Isso tem. A pregação do Evangelho está sendo feita. O Evangelho está sendo pregado. Ouve, meu irmão. Esse é o tempo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam a voz de Deus, porque tudo o que você ouve, fruto da pregação, tem que gerar uma atitude de falar com Deus. Você tem que falar com Ele. Se Deus me ajuda, Deus. Oh Deus, eu estou ficando confuso nessa situação, eu preciso da tua ajuda. Você recorre a Ele, você busca a assistência dEle, você pede a Ele, você invoca, você clama a Ele. Isso é o conceito de invocar. Você vai a Deus para tudo. Amém. Amém. O que significa isso? Quando você estava indo para o inferno, você diz, Deus, me perdoa, eu não quero ir para o inferno, me perdoa os meus pecados. Eu confesso Jesus, Ele te salvou e Ele continua te salvando para o resto da tua vida. Amém? Invoca o nome do Senhor. Amém? E aí ele diz assim, como vão pregar se não forem enviados? A pregação precisa ser por alguém enviado por Deus, porque você precisa falar o que Deus está falando. Porque, meu irmão, se você não falar algo da parte de Deus, as pessoas não vão invocar a Deus. Amém. Você faz um curso de teologia, as pessoas vão consultar o cara que escreveu o livro de teologia. Me conta como é que... Não, tudo a pregação tem que provocar em você. Vai a Deus. Vai a Deus. Nada tendes porque não pedis, não vão a Deus. Amém? E aí ele diz assim, fala para esse monte. Então, a nossa voz é central, a nossa confissão é central. Fala dele. Amém? Se você... Amém. Não fala de mais nada. Amém? Adora a Deus. Canta. Amém? Exalta a grandeza dele, exalta o que ele fez, exalta... Amém? Porque a pregação do Evangelho vai encher o teu coração e algo vai ter que gerar em você. Sabe o quê? A tua voz vai se direcionar a Deus. Ele é a fonte da tua vida. E é o que o texto está dizendo. A fé vem pela pregação do Evangelho. Fé vem pela pregação de Cristo. Cristo é apresentado, fé entra no teu coração, e aí qual é a consequência da fé? Invoca ao Senhor. Amém? Então, quando você está vendo a pregação do Evangelho, o resultado da fé entrando no teu coração é o seguinte, você dobra o teu joelho, você vai a Deus. Amém? Você vai crer em Deus, você vai falar com Deus, você vai invocar o nome do Senhor, você vai dizer, Deus, amém, eu preciso da tua ajuda. Amém. Da mesma maneira como a gente fez desde sempre. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Cristo é a resposta da nossa vida, sempre, para tudo. Amém? Então, o que isso significa? Quando Jesus veio a nós, Ele nos deu essa grande bênção, essa grande oportunidade, que é nos arrependermos dos nossos caminhos e invocarmos o nome de Deus. Amém? O buraco que todo ser humano se meteu
foi não consultar Deus e não invocar Deus. Amém. Esse é o resultado de tudo. E, meu irmão, todos os problemas da nossa vida, eles são consequência de nós não estarmos buscando a Deus. Amém. Buscar o Senhor e o seu poder, buscar a sua presença, amém. Buscar o conselho de Deus, amém. Buscar a sabedoria de Deus. Deus, fala comigo, Deus. Amém. O que você está fazendo quando você abre a Bíblia e diz assim, Senhor, fala comigo, eu preciso saber o que fazer. Você está invocando o Senhor. Amém. E Ele é rico por aqueles que clamam por Ele. Amém. O que Cristo veio fazer, Ele veio nos dar acesso ao nosso grande Deus. Então, para a gente ir andando, arrependimento é um grande presente. Lembra? A visão e o objetivo de Jesus está perto de nós, de Ele ter vindo. É para chegar você nessa posição de se arrepender, de assim, Deus, eu andei e escolhi do meu jeito, o que é para mim fazer? E você tem, ele te chama para invocar o nome dele. Então, 1 João 1,10, 1 João 1, eu vou ler, eu falei que eu ia ler 3 textos, esse é o segundo, amém, só para os irmãos ficarem tranquilos. E nós vamos... 1 João 1. Você quer restaurar a alegria na tua vida? Restaura a revelação de que você é salvo e vai para o céu. Amém. Essa é a grande fonte da nossa alegria. Amém. Que por alguma razão você ficou... Amém. A nossa salvação ficou uma coisa assim, legal, eu sei que eu vou para o céu, mas Deus, eu preciso de um carro. Deus, eu queria... Não tenho um filho, né? Abraão, o teu galardão é sobre o modo grande, te alegra, amém. Deus sempre visita as pessoas, exultai, amém. Quando o anjo apareceu lá, glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, amém. A alegria grande, boas novas de grande alegria, o que é? A grande alegria da nossa vida é que Jesus veio, amém, para nos livrar de tudo o que nós temos, amém. Essa é a fonte da nossa vida. E nós precisamos colocar esse lugar da nossa salvação no lugar central da nossa vida. De novo, restaurar a alegria da nossa salvação. Então, 1 João 1 diz assim, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito ao verbo da vida. Amém? Eles tocaram em Jesus. Amém. E a vida se manifestou a nós, e nós temos visto, e dela damos testemunho, e vos anunciamos a vida eterna. Amém. Jesus Cristo, a vida eterna. Jesus Cristo estava entre nós. Essa é a vida que Ele veio trazer, a vida eterna. Amém. Eu vim para que tenham vida, amém. Vida em abundância. E Ele diz assim, nós vimos isso. A vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai, com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, escrevemos para que a nossa alegria seja completa. A grande alegria da nossa vida é nós entendermos o papel central de Jesus na nossa vida. Amém. E aí ele diz assim, a mensagem que da parte dele ouvimos e vos anunciamos. De novo, nós estamos vendo Jesus tem algo que Cristo veio trazer, vem uma palavra do céu. Ele é o mensageiro, o verbo de Deus que veio para salvar. A mensagem que nós temos ouvido desde esse tempo é essa, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí ele entra e diz, Deus é luz. E essa é a mensagem. Pessoal, eu vim para tirar vocês das trevas. E ele diz assim, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Se nós andamos nessa ideia, eu não preciso, eu já estou mais avançado na minha caminhada de fé,
amém, nós vamos dizer assim, nós estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, o que acontece? Quando nós pecamos, e se nós pecamos e não nos arrependemos, a palavra de Deus não está em nós. Fé não tem como operar. Amém? Nós perdemos o contato, nós perdemos a... Amém? Amém? Está escrito, ok? Se dissermos que não temos cometido pecado, é um grande engano esse senso de justiça própria que nós temos. Que nós, à medida do tempo, nós vamos achando que nós somos, amém. Só Jesus Cristo salva, liberta e nos mantém salvos, libertos, alegres. Jesus Cristo é a nossa salvação, Ele é tudo para nós. Amém? Ele é o início de toda a nossa vida. Então, o que acontece? Se nós pecamos, o contexto é esse, e nós achamos, não, eu não faço nada errado, eu não preciso tanto disso. Amém? A Bíblia fala que a verdade de Deus não está dentro de nós. Fé vem por essa verdade, está dentro de nós. Amém? Então, o que acontece? Arrependimento é a palavra-chave para nós operarmos em fé e temos a nossa vida, amém, na dimensão que Deus espera. Então, uma das coisas centrais que eu gostaria de dizer, amém, a nossa salvação é central e para que a nossa salvação se mantenha, ou a porta de entrada vai ser sempre essa, um coração de arrependimento. Mais do que nunca, meus irmãos, cultiva um coração sensível. Senhor, som no meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Amém? É a confiança da nossa caminhada com Deus e, ao mesmo tempo, a realidade de que nós precisamos, amém, estar sensíveis à voz do Espírito, onde Ele está dizendo, amém, amém, não faz mais assim. Amém. Nós precisamos cultivar um coração de arrependimento continuamente. Amém? O pecado, quer você saiba ou não, ele faz você perder, inconscientemente, você não sabe, mas você perde a confiança em Deus. Eu não sei se você já percebeu isso. Quer você saiba ou não, a pessoa está desviada, ela nem percebe, mas ele perdeu o acesso, ele perde a confiança de poder invocar o nome de Deus. Eu vou dizer, Deus nem ouve mais a minha oração. Amém. Para que eu vou orar? Amém. Eu me sinto que tem mais distância. Não? Aí você está na igreja, mas eu me sinto inoperante às vezes, porque eu oro. Amém. Deus nem olha. Meu irmão, tem algo no nosso coração que nós precisamos cultivar. Quando nós não limpamos o nosso coração, essa é a beleza de tomarmos a ceia, de estarmos diante de Deus. Deus, amém. Perdoa essa sensibilidade da nossa caminhada com Deus, onde nós vamos andando, amém? E amém, essas coisas que a gente faz, como Pedro, não, por favor, não, essa nossa maneira de agir, de tentar passar pano quente, amém? Ou, diante de algumas pessoas, dizer assim, amém, eu não vou falar que eu sou cristão, né? Porque, Deus vai entender, amém? E aí você... Tem certas coisas que nós vamos ficando cada vez mais sensíveis. Amém. Opa, só um pouquinho. Amém. Tem coisas que, no nosso coração que elas vão pegar. O mundo vai nos... Amém. Outras prioridades, outras coisas. Amém. Que você começa a dizer assim. E aí você não sabe porque a tua vida de oração é lá. A Bíblia fala, se eu contemplar a vaidade, o Senhor não... Amém. É como se bloqueia. Se não tem perdão no coração, amém, é como se dá uma trancada na nossa vida de fé. O que é trancada na nossa vida de fé? No nosso relacionamento com Deus. Amém. Nós ficamos meio assim, meio inseguros. Será que Deus me ama mesmo? Olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo. Aconteceu isso, deu esse... Será que Deus me ama? E, meu irmão, essa é a chave de todo o objetivo do inimigo de mover no nosso coração, é criar um senso de que esconder o meu pecado, colocar a culpa em Deus e nos afastar. Amém? Deus nos livre disso.
Amém? E nós precisamos estar continuamente com esse senso. Se tem alguma coisa errada, é que o meu coração, provavelmente eu comi alguma comida estragada. Amém? Eu comi. Deus está sempre certo. Deus é sempre bom. Deus é sempre fiel. Deus é real. Em tudo que Ele faz, Ele é perfeito e fiel. Então, se eu começo a ficar, amém, pois é, né, mas... E questionar o amor de Deus, algo começa. Isso se chama o pecado, está no nosso coração, que precisa ser tratado. Então, eu queria ir levando para esse ponto. O pecado, ele é sério, porque ele afeta a tua confiança no amor de Deus. E aí você começa a dizer, Deus, tu não se importa? Por que isso está acontecendo, Deus? E aí Jesus diz, onde está a tua fé? E aí você vê as pessoas dizendo, me perdoa a minha falta de fé. O que é isso? O coração de arrependimento por ter duvidado de Deus, por ter duvidado do amor de Deus. Então, o pecado nada mais é, tudo que não provém de fé é pecado. Quando você começa a ter dúvida no teu coração, incredulidade, algo entrou no teu coração. Algo entrou no teu coração que estragou a relação de livre acesso ao trono da graça e essa confiança que você tem, diz assim, Deus jamais vai me deixar na mão. Ele prometeu que Ele não... Amém, aqueles que esperam no Senhor jamais serão envergonhados. E eu não abro mão, eu estou indo para o céu. O Senhor é bom, Ele é fiel e eu vou andar por essa situação, no meio dessa situação, com toda a confiança. Os homens de fé e as mulheres de fé de Hebreus 11, daquela galeria de fé, são pessoas confiantes. Eles acreditavam no que eles estavam falando. Por que eles acreditaram? Porque o coração estava limpo de todas as transgressões. Eles acharam perdão, eles acharam a culpa, já nenhuma, a condenação e culpa. Amém? Que bênção poder viver sem culpa. Amém? É ou não é verdade? As pessoas estão ao nosso redor nos acusando de tudo. Que você não é isso, que você não faz assim, que você não faz assim. Tá, chega, tá bom, eu sei. Ok, o que mais que eu sou? E aí você diz, isso pega em você. Amém? E aí você vai. Tudo na nossa vida, amém? Todas as batalhas da nossa vida é para brigar com a nossa fé e você defender a tua fé, que significa o quê? Você tem livre acesso ao canal do céu e invocar o nome dele a qualquer hora e Deus vai ir ao teu favor. É a confiança de acordar de manhã numa segunda-feira, o céu caindo, tudo ruim, você orar a Deus e dizer, Deus, eu estou crendo em Ti, por um dia abençoado. Amém. O que é isso? É a confiança de que você tem acesso a Deus e os teus pecados, a culpa foi lidada com ela. Esse é o conceito da salvação. Amém. Então, por que muitas vezes a nossa vida ela tem esses momentos que parece que não flui? Porque você está crendo em alguma coisa, mas você está inseguro no teu relacionamento com Deus. Entrou alguma coisa lá. Amém. Graças a Deus pelo sangue. E quando você chegar diante de Deus, amém, e dizer, Deus, me perdoa, eu acho que eu... Amém. Você pode olhar, o que você começa a olhar? Eu esfriei na minha fé. Eu me desviei, eu deixei algo desse mundo entrar no meu coração. É isso que acontece, nós precisamos ser sensíveis. Porque a única coisa que você não pode perder é a tua confiança em Deus. E sabe o que essa confiança diz? Eu vou indo para o céu, amém? Eu estou no meu caminho para o céu. Essa é a grande confiança. Então, como você pode trabalhar nessa direção? É acreditar no que eu disse. O sangue de Jesus me purifica, Deus, eu sei. E nós precisamos ser sensíveis e olhar o tamanho da nossa vida. Nós somos frágeis, seres humanos. Ao pó nós voltamos. Então nós precisamos praticar voltar ao pó. Põe o joelho no chão e põe tua testa no chão e aí chega pertinho do solo e diz assim, Deus, isso é como eu me sinto nessa situação. Eu não sei o que fazer. Eu me rendo diante de Ti, eu reconheço a minha limitação e fraqueza. Mas o que você faz? Quando você faz isso e fala com Deus, você está invocando a Deus. Amém? É lindo essa. A oração é um dos grandes simbolismos da fraqueza do homem e da grandeza de Deus, onde você invoca a Deus pelo canal correto. Amém? Eu estou sem saber o que fazer, mas eu sei em quem eu creio. Puf!
Amém? O céu se dispõe a você. E por que nós não oramos? Porque eu não sinto, eu acho que Deus não está me ouvindo, porque eu oro, nada acontece. A grande razão é porque o nosso coração está embotado com coisas desse mundo e ele precisa ser lavado. Nós precisamos nos arrepender. Deus, me perdoa, porque de alguma maneira eu não estou entendendo toda essa história, como é que funciona. Porque a razão por que Jesus veio é para limpar o acesso. Amém? E se o acesso não está limpo, tem alguma coisa errada. Sendo simples. Amém? Na minha fala. Se o nosso acesso a Deus está emperrado com culpa, dúvida, e você lembra de todos os erros que você fez, de tudo que a pessoa faz, e você conhece quem você é. Mas nada disso importa. Jesus veio exatamente para limpar isso e para te dar acesso ao trono. Então, o que acontece? O nosso orgulho, que é o grande problema do ser humano, eu não mereço, ou eu não preciso. Amém? Eu não mereço, então eu não vou orar. Não vai dar nada mesmo, eu não vou orar. Ou eu não preciso, eu já orei que chega. Amém? Tudo forma errado. O que Deus quer, invoca o nome do Senhor sempre, em toda hora. Amém? Invoca o nome do Senhor e deixa Deus entrar em cena. Amém? E para a gente concluir, por que esse assunto da salvação é importante e o assunto do arrependimento é importante? Porque a fé, ela funciona pelo amor. Amém? Então, se a tua relação de amor, a fé no amor de Deus pela tua vida, se você está em dúvida o quanto Deus te ama, e nós lemos, amém? Acho que domingo passado eu usei esse bug da nossa vida. Quando a gente vai a Deus, Deus, tu não te importa comigo, e Jesus diz assim, onde está a tua fé? Nós precisamos resolver isso aqui. Amém. Um dos grandes, para facilitar a tua vida, jamais questiona o amor de Deus por você. Amém. Já define isso na tua vida. O amor de Deus é inquestionável. Ele te ama muito. Amém. Palavra de Deus para você. Sai desse lugar, você é amado por Deus. É a tua função agora de acreditar ou não. Deus te ama. Porque fé funciona se você acreditar nesse primeiro ponto. Essa é a base da nossa vida. E aonde pega essa base da nossa vida? Porque você questiona a base inicial, que é a nossa salvação. Mas eu fiz isso, eu não sou isso, eu não tenho. Então, a nossa caminhada, como você vai estar preparado para o que der e vier e o que acontecer diante de você? Amém. Você tem que estar com um relacionamento, canal aberto com Deus. Amém. Porque você vai precisar invocar o nome do Senhor. Deus, me ajuda. Não ora a mim, Moisés. Diga ao povo que marche e vai. Amém. O que é isso? Ele está constantemente invocando o nome do Senhor, clamando a Ele e orando. Amém. Imagina todo dia, você está numa situação, Deus, me ajuda. Amém. Recorre a Deus. Cada vez que você vai a Deus em fé, significa que o canal está aberto. Amém. Cada vez que você não está orando, significa que tem um problema nesse canal. Esse é o processo de fé. A palavra de Deus entra no coração, a palavra de Deus entra no coração, Cristo Jesus fala com você, Ele gera no teu coração fé, ela é pregada para você, você ouve, você recebe, você acredita e você invoca. Essa é a realidade. O resultado final da tua fé é sair da tua boca. Amém. Então, cada dia que você tiver, você diz, Deus, tem um problema no meu trabalho. Eu preciso da tua ajuda. Eu recorro, amém, ao trono da graça. Amém. Isso significa que a tua salvação está ativa, você está acessando o coração de Deus. Amém? Agora, por que é importante nós colocarmos essa pedra, a primeira, essa pedra grande na nossa vida e a pedra da salvação? Porque Deus disse assim, Deus amou de tal maneira o mundo. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora. No início da tua conversão, quando você
recebe o amor de Deus para te salvar. Esse é o maior amor possível que você vai ter na vida, possível, porque esse é todo o amor de Deus. Puf, você está lá. Todo o amor de Deus, ele não guardou nada, ele não poupou nada. A Bíblia fala que ele não poupou nada, ele deu tudo para você na tua salvação. Puf! Então, se a gente pega assim, eu não tenho nem certeza, mas eu não sei se Deus... Meu irmão, na salvação é onde tudo se sela. Amém. E se nós não estamos seguros na nossa salvação, nós vamos andar capengas, porque o amor de Deus que foi revelado por nós na salvação, amém, é tremendo. Amém. Quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós recebemos tudo o do melhor que a gente podia ter. Todos os tesouros, tudo que Deus tinha. E se nós estamos fazendo muitas vezes, que bom, eu estou salvo, mas Deus, eu preciso da tua ajuda nessa situação. Amém? Está lá atrás, na tua salvação, porque o amor que Deus depositou em você para a tua salvação e a revelação da salvação que nós temos, amém, tudo está ali dentro. Amém. Eu não sei se você consegue entender. Amém. O que mais Deus vai fazer? Amém. Ele não tem mais amor para dar, Ele deu tudo para nós em Jesus. Ele não poupou nada. Amém. Então, quando você diz assim, eu sou salvo, significa uma grande revelação. Tudo o que Deus tinha para me dar, Ele me deu em Jesus. Puf, amém. Está aqui dentro. E aí o que ele diz? Olha o que Paulo nos ensina. Ele diz assim, para conhecer o amor de Deus que está em Cristo Jesus, as dimensões, a largura e ser tomado da plenitude de Deus. Qual é a nossa jornada de fé? Desenvolver aquilo que nós já ganhamos. Amém. A nossa salvação, que é o grande presente da nossa vida. Então, o que acontece? Se nós desprezamos a salvação e pedimos uma bênção mais, amém, não vai funcionar, porque Deus botou tudo na nossa salvação. A grande razão e motivo da nossa alegria e das nossas conversas, da nossa celebração, da nossa exultação, eu sou salvo e estou indo para o céu. Amém. Essa é a grande razão da nossa vida. O resto tudo flui daí. Amém. Eu não vou para o inferno. Amém. Deus me livre e guarde. Amém. Eu estou indo para o céu. E você vai perceber a revelação da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Muda a nossa vida. Muda a nossa história. Amém. Porque tudo mais é inferior a esse presente maior. Esse foi o grande presente que nós ganhamos. Então imagina Deus, nós temos essa ideia, aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará juntamente com ele, graciosamente, todas as coisas. Para Deus, amém, uma bênção é muito inferior, ele deu o filho dele, amém. Para nós é diferente. Eu aceito teu filho se eu ganhar essa bênção. Para nós, a bênção que nós buscamos é maior que a salvação. Para Deus, a salvação é muito maior do que essa bênção. E nós precisamos resolver mais um bug no sistema. O grande presente e a grande revelação da nossa vida, meu irmão, é você. Amém. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudando. Amém. Você acorda de manhã e o motivo da vida, o que faz você viver, é que você tem acesso a Deus, que Jesus abriu esse caminho e tudo o que tinha que ser feito foi feito, está consumado. Você recebeu tudo o que tinha que receber de Deus em Cristo Jesus. Amém. Tudo. Por isso que nós andamos com Jesus, porque nós vamos... vem um arquivo zipado, né? Ele veio tudo em Cristo, está dentro de nós. Agora você anda com Ele para ir. Amém. O amor de Deus vai se revelando na tua caminhada com Deus e você, a fé que opera pelo amor. Amém. Ou seja, para você ver tudo que Deus tem, você tem que incluir Jesus nessa conversa. Anda com Ele do início ao fim. Está tudo ali dentro. Amém. É tremendo você imaginar o seguinte. Deus, tenta entender o que eu vou dizer, não vai amar você mais do que Ele amou você na salvação. Amém. Ele deu tudo. Amém. Você é muito amado. Amém. Então, se você tem dúvida da salvação, você não consegue funcionar nessa terra. A salvação é a grande bênção da nossa vida. Amém. Amém.
Eu vou trazer uns palitos. Amém. Amém. Ou seja, que Deus nos ajude. Amém. Eu sou uma pessoa extremamente abençoada. Eu estou indo para o céu, meu irmão. Você vai ver o efeito que isso vai acontecer se você começar a falar isso na tua vida. E entender o que aconteceu na cruz. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. Amém. Eu estou indo para o céu, porque esse é o grande divisor de águas. Aqueles que no final da história vão para o céu e outros vão para o inferno. Eu estou indo para o céu. Amém? Essa é a grande história. Amém. Deus me alcançou. Amém. Amém. Essa é a grande história. Jesus está dizendo, amém, eu sou aquele que está indo para o céu. Ou seja, eu recebi o grande presente, o amor de Deus no meu coração. Tá, mas pastor, como é que você sabe disso? Porque eu invoco o nome do Senhor. Amém. Eu falo disso, eu sou salvo, eu estou indo para o céu. Amém. Amém. Eu estou indo para o céu. E é interessante o que vai acontecer, meus irmãos. Começa a falar da tua fé. Começa a proclamar a tua fé. Amém. Começa a falar da tua fé e proclamar a tua fé. Então, meus irmãos, grande bênção que nós temos. Conhecer a Cristo é simplesmente você vai abrindo esse pacote. Tudo está nele. Então, que Deus nos ajude. Amém. Que Deus nos desperte. Que Deus... Amém. A nossa jornada de fé começa no Calvário, começa na nossa salvação. Amém. Não adianta você começar no meio do caminho. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Essa é a realidade. Amém. A realidade da nossa salvação. Amém. A nossa vida ficou muito contaminada com tanta coisa. Amém. Esse mundo está enrolando, amém, muita gente. Eu estou indo para o céu. Amém. Eu estou indo para o céu. E breve, muito breve, Jesus voltará. Amém? E eu vou terminar, eu falei que eu ia ler 3 textos, 2 Pedro. Então, quando você lê o texto que diz Deus amou de tal maneira, significa, meu irmão, o máximo que Ele podia fazer. Esse tal é muito grande. Ele amou, Ele entregou tudo para você. Então a gente olha, é como se às vezes Moisés diz, por que clamas a mim? Tipo assim, diga ao povo que marcha. Amém. Nós estamos pedindo algumas coisas, sim, mas eu já dei tudo, está em Cristo Jesus. Anda com Ele e você vai ver o que você é capaz de experimentar nessa terra. Então, um dos temas centrais da nossa caminhada de fé é, como eu disse, ela começa no Calvário, não tem como começar em outro lugar. Ele é o grande pedra que tem que ser colocado. Então, que Deus, nesse tempo, possa restaurar essa realidade, visitar você, trazer de volta essa apreciação, esse valor. Amém. Não tem nada mais importante, de maior valor. Não tem nada de maior valor nessa terra. Amém. Nós temos uma dificuldade, uma das coisas que eu creio que nós perdemos é a dificuldade de ver o que é mais importante que o outro. Amém. Não é tudo igual, tem coisas mais importantes que outras. Coisa mais importante da nossa vida, eu estou indo para o céu. Amém. Isso continua todos os dias. A minha salvação é a coisa mais importante da minha vida. E é isso que te faz ajudar as pessoas a viver de tal vida e dizer assim, amém, nós precisamos ver que as pessoas ao nosso redor estão indo para o céu também. Amém. Porque aquele rapaz que estava lá e dizia assim, manda alguém, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para esse tormento. É a realidade da salvação que nos faz pregar o Evangelho. Amém. É o quanto nós fomos atingidos. Amém. Então, versículo 2 Pedro 3, para a gente concluir, ele está falando de novo, no tema central, a volta de Cristo. Versículo 1, amados, essa agora é a 2ª epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos. Olha como ele diz, eu estou recordando coisas que já foram ensinadas, já falei, a 2ª carta que eu escrevo. Amém, nós precisamos, amém, manter acesa o que já foi escrito e falado para nós. Amém? Tendo em conta que, antes de tudo,
Nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da vinda? As pessoas estão questionando com o seu estilo de vida. O estilo de vida das pessoas mostra que eles estão questionando se Jesus vai voltar amanhã ou em breve. Se nós tivéssemos certeza de que em breve Jesus voltará, nós estaríamos vivendo diferente. Onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo, naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Existe um dia diante de nós, sério, amém. A eternidade do ser humano está em jogo. Eu estou indo para o céu, amém. E o meu objetivo é todas as pessoas que estiverem andando perto de mim, amém, sejam lembrados, e eu vou fazer o possível para você ir para o céu também, amém. Essa é a minha função. Eu tenho que falar, amém. Mas é uma decisão pessoal, eu estou indo para o céu. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele está dizendo, não leva em conta o calendário de vocês, a qualquer hora, e ele diz assim, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Deus é longânimo. Amém? O que nós estamos vendo não é um atraso na promessa, é a paciência de Deus que quer que as pessoas cheguem ao arrependimento. Esse é o objetivo do nosso Deus. Por isso que eu estava falando. Meu irmão, diz assim, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O arrependimento é a porta de entrada, sempre foi. Então, Deus está... O que Pedro está dizendo é que Deus está sendo longânimo, Ele não está retardando, Ele não está atrasado, Ele não se esqueceu, mas Ele está trabalhando com um objetivo. Ele quer que o menor número de pessoas possíveis pereça. E Ele está dando uma oportunidade de arrependimento. Então, o que a pregação do Evangelho faz? O que a pregação do Evangelho está fazendo hoje? Dando uma oportunidade para todos se arrependerem. E dizerem, saírem desse lugar, e todos que ouvirem essa pregação, dizem assim, eu estou indo para o céu. Amém. Amém. Eu vou dormir em paz. Isso é dormir em paz. Eu vou dormir, que se eu não acordar aqui, eu acordo na eternidade. Amém. Isso é dormir em paz, meu irmão. E todos nós temos a grande bênção e o grande privilégio de ter recebido a oportunidade da salvação, a grande bênção, e é simplesmente dizer assim, eu creio, eu quero e eu confesso Jesus Cristo, meu Senhor. Todos aqueles que invocam a Jesus e acessam a Ele e buscam a Ele para a sua eternidade, para a salvação, Senhor, eu quero ser salvo, Deus, conta com... Me inclui. Você fala assim, Deus me inclui. Antes de você dormir, fala assim, Deus me inclui. Invoca o nome do Senhor, confessa, Senhor, eu confesso, Jesus Cristo, Senhor, me inclui. Amém. E vive essa realidade, meu irmão. Amém. Quantos entendem que isso é importante? Amém. Amém. Eu estou tentando dizer assim, amém. O que é mais importante? Amém. O que é mais importante? A salvação. Amém. Não te distrai com as injustiças, não está justo, não te importa com o que acontece nessa terra. Mantém
teus olhos em Cristo. E aí ele diz assim, virá entretanto como um ladrão o dia do Senhor. Então ele está falando do dia do juízo, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo proceder e piedade. Amém. Eu estou indo para o céu. E se porventura alguém pecar, temos um advogado diante do céu, graças a Deus, por Jesus Cristo. Eu confesso Jesus Cristo e o poder do sangue, e eu estou limpo. Amém. Eu estou pronto para ir. Amém. Você acredita no que você fala? Amém. Você confessa a aliança que você tem. Amém. Jesus disse que se eu confessar os meus pecados, Ele é fiel e justo para me perdoar. Amém. Graças a Deus. Estou indo para o céu. Amém. Amém? E aí ele diz assim, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Então, ele fala aqui num capítulo só, o dia do juízo, o dia do Senhor e o dia de Deus, letra maiúscula, dia importante diante de nós. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novo céu e nova terra, nos quais habita justiça. Amém? Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Versículo 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a glória, tanto agora como no dia eterno.